O Mato Grosso do Sul depende muito de uma boa estrutura de transportes para escoar sua produção. Mas uma das principais rodovias que corta o estado, a BR-163, está com obras paradas. O estado aposta também na concretização da rota bio-oceânica e em novos investimentos, que podem vir dos Estados Unidos. Vamos conversar sobre estes e outros assuntos com o senador Nelsinho Trade, do PSD, porque o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul é assunto de estado. Olá, comigo aqui o colega Luiz Oliveira. Obrigado pela presença. Obrigado, senador, pela sua presença no programa Assunto de Estado. Eu que agradeço, quero cumprimentá-los, dizer da nossa alegria em poder estar participando na TV Senado para falar um pouco dos projetos que estamos trabalhando aqui no Senado da República, que com certeza interessam não só para o Mato Grosso do Sul, como para o nosso país. O senhor é coordenador, inclusive, da bancada federal do Mato Grosso do Sul aqui no Congresso Nacional e vocês já parece que definiram uma lista de prioridades que devem ser adotadas em relação ao Estado. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Bom, primeiramente, o honroso cargo de coordenador da bancada que me foi deferido pelos meus pares, pelos meus colegas, não só senadores, mas deputados federais do Estado, me colocou numa situação de poder ser o interlocutor dos assuntos inerentes a cada parlamentar relacionado à sua atividade no estado do Mato Grosso do Sul com o governo federal. A primeira medida que nós tivemos, até para a gente poder sintonizar um trabalho produtivo, otimizado, foi chamar o governador do estado, com todo o seu staff, relacionado principalmente à execução de obras, planejamento estratégico, para eles poderem dizer qual ou quais seriam os projetos mais importantes para o Mato Grosso do Sul. E o foco recaiu sobre a rota bio-oceânica. É uma rota que encurta em quase 8.000 quilômetros marítimos o escoamento de produção do agronegócio para os países asiáticos. Nós podemos até mostrar a rota bioceânica num infográfico que nós preparamos aqui para o leitor ter uma noção exatamente do encurtamento de espaço que vai dar. Olha só, né? Ela vai de Santos até Antofagasta, que é uma cidade litorânea do Chile, né? Ela atravessa todo o estado de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, perdão, e fica bastante claro pelo mapa, né, que realmente você ganha um tempo enorme de viagem, porque vai direto para o Pacífico. Exatamente. Né? E o mais importante é que quando você chega nas águas do Pacífico, você tem um encurtamento dessa distância para atingir os países asiáticos. Como o nosso estado é um grande produtor de grãos, é um grande produtor também da pecuária, elementos esses que são imprescindíveis para a exportação, vai fazer com que essa rota viabilize economicamente a chegada desses produtos de uma maneira mais barata, vamos assim colocar, para a população entender, a fim de ser comprada e consumida no seu destino final a um preço mais acessível. Além do que, se ela é benéfica para o Brasil, porque essa rota passa por 2 estados do Brasil, São Paulo e Mato Grosso do Sul, imagine vocês para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile. Então, é uma parceria que envolve 1, 2, 3, 4 países e que acaba sendo bom para todo mundo. E quando você tem essa sintonia, essa situação que beneficia todos, ela é muito mais fácil para sair do papel e se tornar a realidade que a gente espera que se torne. Senador, essa rota bioceânica, ela liga Atlântico e Pacífico, 2 grandes portos, Santos e Antofagasta. A ambição
de fazer um caminho, de uma estrada ou por trilhos ligando esses dois oceanos já é relativamente antiga, né? Mas o que falta efetivamente para que ela se concretize no caso dessa rota bioceânica? Bom, primeiramente, para você... as obras no Paraguai estão muito mais avançadas do que no campo do Brasil. Na Argentina e em determinados locais do Chile, já tem, inclusive, a estrutura pronta. Aqui no nosso estado, existe uma ponte entre o Paraguai e uma cidade que faz divisa através, geograficamente falando, que precisa ser edificada. Chama Ponte Carmelo Peralta, que liga Carmelo Peralta com Porto Murtinho. Já tem projeto? Já tem projeto mas executivo. Obra que é bom até agora nada? Não. A Itaipu se comprometeu em custear toda a construção dessa ponte. Penso que essa é o entrave mais, vamos dizer assim, complexo que tem para a gente concretizar tudo isso aí. O que já aconteceu, para vocês verem que esse é um projeto que há muito tempo a gente persegue, como bem disse o entrevistador nesse momento. Houve uma caravana de empresários, de pecuaristas, que saíram de Campo Grande e foram até Antofagasta para poder, in loco, verificar se realmente era viável o que nós estávamos desenhando, que nós estávamos concebendo. E é viável. Então, dentro da nossa ação, da ação da bancada, e até indo de encontro com o que o próprio presidente Bolsonaro falou, quando ele deu a posse ao novo presidente da Itaipu. Lá ele afirmou que esse é um projeto estratégico para o Brasil e que a construção dessa ponte vai ser incrementada o quanto antes. Então podemos acreditar que no orçamento do ano que vem, por exemplo, já haverá recurso para a realização dessa obra. Além disso tudo, a gente não pode esquecer que a ministra da Agricultura, ela é do Mato Grosso do Sul. O que isso é importante? Importante porque ela tem total conhecimento da importância que esse projeto tem para o desenvolvimento não só do Estado, como para o nosso país também. O senhor falou da importância do Estado do Mato Grosso do Sul no que diz respeito ao agronegócio e do significado que essa rota bioceânica traria para o Estado. Mas vamos falar assim, para a população de Mato Grosso do Sul. Uma vez inaugurada essa rota bioceânica, ela se tornando operacional, o que isso muda no dia a dia das pessoas lá do seu estado? Bom, primeiro que você vai ter uma drenagem muito maior desse produto, que é inerente, que é oriundo do nosso estado, então vai otimizar, vai estimular mais a produção com geração de emprego, geração de renda, além do que foi também traçado dentro desse trajeto pontos turísticos a serem explorados não só pela nossa população do nosso estado, como também do Brasil todo. Ou seja, essa região de Porto Murtinho, que é uma cidade que faz a divisa com o Paraguai, ela precisa desse estímulo para poder dar uma reviravolta na sua economia. Outros temas que tenham sido discutidos pela bancada e colocados como prioritários para a discussão do orçamento desse ano, pagamento das emendas parlamentares, reforma e construção de escolas, é um trabalho bastante complexo. Está certo que a rota bioceânica vai ter a prioridade número 1, mas o senhor poderia elencar, por exemplo, mais dois obras importantes? Eu digo o seguinte, houve uma renovação muito grande, não só na Câmara Federal, como no próprio Senado. E as emendas que foram encaminhadas pelos parlamentares anteriores, acaba recaindo não só a cobrança, mas a esperança que ela possa sair do papel no coordenador da bancada. E a gente tem centenas já de pedidos, de demandas que acabaram ficando para trás, ainda mais quando se muda um governo.
Então, tem aquela história, não, vamos começar do zero, o que passou, passou, mas não é bem assim. Tem várias emendas que poderão ser aproveitadas e que nós estamos trabalhando uma a uma. Outra situação importante para poder otimizar isso é o seguinte: o relatório do orçamento da União do ano passado foi feito por um senador do nosso estado, que é o senador Moca, que não se reelegeu. E parte da assessoria dele está no nosso gabinete justamente para poder atender essas demandas que ficaram para trás. Para ter, inclusive, essa memória, né, do trabalho. Exatamente. Agora, senador, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Recentemente, o senhor participou de uma viagem aos Estados Unidos, integrando a comitiva do presidente Bolsonaro. Há uma preocupação cada vez maior de que a economia brasileira precisa se revitalizar, no que diz respeito especificamente ao Mato Grosso do Sul. O senhor tem conversado com empresários, percebe o interesse deles em aumentar os seus investimentos no seu estado? Olha, primeiro, eu queria passar isso para o telespectador, para vocês que estão fazendo essa entrevista. Uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é você estar lá presente e testemunhar o que eu testemunhei. Nós participamos, nessa viagem aos Estados Unidos, de um jantar na Câmara de Comércio americana. Tinham 200 empresários americanos, todos muito bem organizados, cada um fazendo questionamento à equipe do presidente, ministro Paulo Guedes, ministra Tereza Cristina, a nós que estávamos representando o Congresso, no que tange a provável, e é o que eu espero que aconteça, enfrentamento e aprovação da pauta da Previdência. Por quê? Qual é a percepção deles lá? Eles falam assim, nós queremos investir. O governo mudou, até mesmo no campo ideológico. E nós estamos sentindo que existe uma boa vontade em se viabilizar tudo isso. Mas isso é para valer? Fica esse questionamento lá. Essa reforma que vocês estão falando, vocês vão fazer esse ano? Perguntaram para mim, como representante do Congresso. Então, o entendimento que o senhor teve no encontro foi que depende muito dessa aprovação. Totalmente dependente. Então, todo mundo esperando. Por quê? Vamos dizer que você seja um empresário, o telespectador também, queira investir o seu capital num determinado negócio. Qual o ambiente que você vai procurar para fazer esse investimento? Primeiro, você vai procurar um ambiente harmônico politicamente e um ambiente que possa te assegurar uma economia saudável para frente. Como que o cara vai vir investir aqui, sendo que as contas que estão para todo mundo ver da Previdência, consumindo cada vez mais os recursos públicos e numa perspectiva de futuro, de entrar num verdadeiro colapso das contas públicas, como que o cara vai investir o dinheiro dele aqui? Não vai, está todo mundo em compasso de espera. O ministro Paulo Guedes fez uma palestra, foi aplaudido umas 3 vezes no meio da palestra, porque a gente sente a disposição firme do governo de poder logo enfrentar isso, há essa ansiedade, às vezes até essa ansiedade os fazem cometer alguns erros inerentes de quem está começando. Todos nós um dia começamos na vida, né? E às vezes não é a mesma coisa do que você já está no governo um mandato ou está no segundo. Isso tudo tem que ser tolerável, tem que ser aceitável. Mas a consciência que tem no Congresso, a gente sente, principalmente aqui no Senado, é de que isso precisa ser enfrentado, nós precisamos aprovar e olhar para frente para que o Brasil volte a ter aquele ritmo de desenvolvimento econômico
com geração de emprego e renda para a nossa população. O senhor disse agora há pouco que o Brasil não pode mais perder tempo, né? E nós estamos perdendo tempo com várias obras paralisadas no país por uma série de fatores, inclusive também, naturalmente, essa crise fiscal que o país enfrenta, a crise econômica e a crise fiscal. A obra da BR-163, senador, isso é um problema crucial para o estado do Mato Grosso do Sul, a gente vê aqui no infográfico, é uma rodovia que vem lá do norte, vai até o sul do país e ela atravessa... Olha a extensão dela. A extensão dela, 3.579 quilômetros de extensão. E nós temos no Mato Grosso do Sul um trecho que foi privatizado em 2014 e que estamos com um problema para a realização da obra. O que o senhor pode fazer concretamente sobre isso no Senado? O senhor, inclusive, já cobrou do presidente do DENIT, que é o Departamento Nacional de Agência Nacional de Transporte Terrestre, que veio aqui, né? O senhor cobrou dele uma providência. É um problema do governo ou é um problema da empresa? Quando um avião cai, são vários fatores que levam ele a cair. Nunca é um erro de um piloto ou o defeito num aparelho. Aqui houve uma conspiração de situações que acabaram não dando certo. Passando até pela diminuição do fluxo, por causa de um porto que acabou sendo edificado no Mato Grosso. Pois bem, mas o contribuinte que todo dia passa lá e que paga o pedágio e que não altera o preço, pelo contrário, ele sempre vai aumentando, nunca sente que essa situação poderia beneficiá-lo. Ao contrário. E os trechos onde foi duplicado, deu para a população notar o quanto que isso é importante para nós. Então, é igual aquela história que você pega um doce, põe um pouquinho na boca da criança e depois você tira. Assim que a gente está se sentindo lá. É inconcebível contrato assinado. Porque quando uma empresa dessa, que fez esse contrato de concessão, assinou, vocês, convenhamos, eles devem ter feito estudo de tudo que é ordem, para poder assumir a responsabilidade de fazer essa duplicação. No meio do caminho, aconteceram problemas de dificuldade de operacionalização da própria obra, diminuição do fluxo, que acabou não dando condições para que eles se autofinanciassem. Agora, nós não podemos ser penalizados. Teria que ter uma agência de regulação forte que pudesse estar atenta a toda essa situação e cobrar a execução do contrato. Essa foi o ponto principal do meu questionamento ao presidente da Associação Nacional de Transportes Terrestres, que nos assegurou que ia olhar com lupa essa situação para poder achar o melhor caminho para desenrolar toda essa história. Detalhe é que eu tenho uns dados aqui, quer dizer, a BR-163 tem 44 anos de história, né? Ela é fundamental para uma grande parte do país. E que são 70 mil veículos que passam por ali diariamente, 70% de carga. Quer dizer, muito do que se produz ali em Mato Grosso do Sul depende da BR-163. Essencialmente, o que se produz no Mato Grosso do Sul é totalmente dependente da BR-163. Afora essa questão logística, você tem também o perigo que isso gera para a sociedade, porque não existe uma semana que você não vê notícia de acidente com morte, com vítima fatal na BR. Ficou muito insegura a rodovia. Ficou. Né? E o prejuízo em vida humana é uma coisa que não dá para se aquilatar, né? O Mato Grosso do Sul tem outro problema grave, que é a segurança nas fronteiras, senador. Infelizmente, apesar dele ter uma posição estratégica muito importante para o país, e até talvez em função disso, fronteiras com vários outros países, por essa fronteira passam armas, passam drogas, todo tipo de contrabando. É uma preocupação grande da bancada federal do Mato Grosso do Sul aqui também, essa situação do Estado? Sim, nós temos a Bolívia e o Paraguai, que fazem divisa seca com as cidades do Mato Grosso do Sul. O que quer dizer divisa seca? Você põe o pé num país e o outro no outro. Só uma rua que corta a distância de um para o outro. Então, por ali passa-se, quem quiser passar, não há
É humanamente impossível você colocar guarda de fora a fora. Você tem que usar o quê para poder dar vazão a uma segurança efetiva? A logística da informação, da informática que nós temos hoje à nossa disposição. Satélites. Que é o projeto CISFRON, que veio também num planejamento, reduziram para nem a segunda marcha, foi para a primeira marcha, não tem nem 30% dele executado, o que é uma pena, porque, infelizmente, não tem outro caminho para você garantir a segurança, principalmente nessas cidades que, campanha após campanha, é o ponto que é mais tocado em relação a essa situação de insegurança que essas cidades vizinhas geram. Senador, o senhor fala do CISFRON, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Satélite, mas precisa de pessoal, precisa de mais investimento, precisa de mais presença do Estado nessas regiões fronteiriças, não é mesmo? É verdade. Isso é um conjunto, né, de fatores. A União precisa fazer a sua parte, porque você tem divisa entre dois países. Eles têm o projeto pronto, e eu achei até uma atitude louvável por parte do Comando Militar do Oeste, que tem a sede na capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande, que logo que foram eleitos os parlamentares, eles nos convidaram para poder apresentar o projeto como um todo, dizer das dificuldades, solicitar que a gente possa auxiliá-los, porque ninguém mais do que eles tem o interesse que isso avance. Inclusive, presidente que sou da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, recebemos recentemente o general Fernando, que é o nosso ministro da Defesa. E ele fez uma explanação muito rica em relação a essa questão, dizendo que também entraria como prioridade no seu planejamento estratégico a conclusão do CISFRON, principalmente no Centro-Oeste. O senhor foi prefeito de Campo Grande durante 8 anos, realizou mais de 1.000 obras nesse período, e muitas delas obras na área de saneamento, a ponto de que a capital do seu estado hoje desfruta de uma posição nesse segmento de saneamento básico muito melhor do que a maioria de outras capitais, inclusive na região. Temos aqui no saneamento do Brasil 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, 46% dos esgotos apenas são tratados. No Mato Grosso do Sul, a rede de água alcança 85% da população, a coleta de esgoto quase a metade, a mesma coisa o tratamento, e as perdas de água são de cerca de 1/3. Todos esses números, inclusive, são superiores às médias nacionais. Qual foi o planejamento que o senhor fez no seu trabalho como prefeito para conseguir reduzir esse déficit de saneamento básico que existia na capital? Olha, primeiro, você tocou num ponto que me orgulha muito. Ter sido prefeito da cidade que eu nasci, a capital do Mato Grosso do Sul. E, deixando a modéstia de lado, eu fui um bom prefeito. E tive uma sorte em escolher bons assessores, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Pessoas comprometidas, leais, competentes. Nessa questão específica do saneamento, e eu estou militando na medida provisória 868, que é o novo marco do saneamento do nosso país, até pela experiência que eu tive na capital, nós tivemos também um fator muito favorável, porque lá na nossa capital, em Campo Grande, quem toca o saneamento é uma empresa privada, extremamente comprometida com o avanço das metas para que a gente possa buscar incansavelmente, que essa era o meu desafio que eu joguei para eles, 100% de coleta e tratamento de esgoto na capital. Eu lembro que quando eu comecei o mandato, nós tínhamos 23%. E ao encerrar, eu tinha quase 80% de coleta e tratamento. Porque não adianta só você coletar e não saber tratar aquilo que você coletou. Aonde que você vai jogar o esgoto? Então,
lá coletado e tratado. Então, é a iniciativa privada que funcionou, pegou também uma época muito boa do Brasil, que conseguia empréstimos, conseguia recursos muito mais fácil do que agora, e realmente foi um salto, foi algo que ficou marcado não só para Mato Grosso do Sul, como também para o restante do Brasil. Eu cansei de sair pelo Brasil proferindo palestras de como foi a nossa ação em relação a essa questão. Em relação à área pública, precisa ter linhas de financiamento mais acessíveis, com maior disponibilidade, para que os municípios possam fazer esses enfrentamentos. E aqueles que são vinculados ao Estado, que o Estado também possa fazê-lo. A cada real investido no saneamento, você economiza R$4 na saúde. Todos os meus indicadores, mortalidade infantil, mortalidade materna, desenvolvimento de crianças, todos eles bateram recorde, sendo exemplo para o restante do Brasil, em função de obras que muitas vezes o chefe do executivo não gosta de fazer, porque não aparece. É a obra que está enterrada dentro da terra, ninguém vê, mas que tem um reflexo. Sabe quantos % de água potável tem na capital? 99,9%. Ou seja, é uma cidade que, posso lhe assegurar, resolveu essa questão do saneamento. Senador, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa, também ao colega Luiz Oliveira pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você pode ligar para o Alô Senado no 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Thank you.